No último fim de semana, no palco do Golden Globes, George Clooney riu de si mesmo. Em francês, com um sotaque bem americano, fez uma breve apresentação à la Molière e arrancou risadas da plateia. Bonsoir, mes amis. C'est un honneur d'être ici, you see. A ironia tinha alvo. Clooney e sua esposa, Amal Clooney, advogada de direitos humanos, anunciaram recentemente que obtiveram cidadania francesa. Eles não estão sozinhos. Entre atores, comediantes e músicos, nomes conhecidos vêm mudando de país. Apresentadoras como Ellen DeGeneres migraram para o Reino Unido e Rosie O'Donnell escolheu a Irlanda. Atrizes como Robin Wright foram para a Inglaterra e Eva Longoria seguiu para a Espanha. Na música, Courtney Love também se estabeleceu no Reino Unido. Outros críticos de Trump, atores como Richard Gere e Ryan Gosling, e a roteirista Lena Dunham, igualmente deixaram seus países, embora sem atribuir publicamente a decisão à reeleição. No caso dos Clooney, pesa um motivo extra. Amal, na linha de frente de causas internacionais, foi uma personagem decisiva nas denúncias nos tribunais internacionais contra Benjamin Netanyahu por crimes contra a humanidade em Gaza. O risco, portanto, é de que ela possa ter seu visto para entrar nos Estados Unidos suspenso. Daí a necessidade de um passaporte de segurança europeu. Ainda que Donald Trump prometesse realizar a maior operação de deportação da história, poucos poderiam prever que sua vitória e suas políticas conduziriam até mesmo os americanos mais privilegiados a buscar refúgio fora dos Estados Unidos. Ainda é cedo para atribuir tudo a ele. Mas a coincidência entre a sua vitória, medidas mais duras e a explosão de consultas sobre sair do país é evidente. Os dados apontam uma notável coincidência entre a vitória do republicano, seus atos mais dramáticos e a explosão de pedidos de passaporte ou consultas sobre como sair dos Estados Unidos. Na Europa, uma empresa holandesa, a GTFO Tours, relata ter visto as consultas de cidadãos americanos saltarem 200% nos dias seguintes ao anúncio do envio da Guarda Nacional para a cidade de Los Angeles. No Google, as buscas por mudar para o Canadá subiram mais de 5.000% nas 24 horas após a eleição de novembro de 2024. Escritórios e consultorias lançaram serviços específicos. Um deles chegou a criar um site, trumpdiz.ca, juntando Trump e refugees, refugiados, em inglês. Claro, para concentrar as demandas. Professores de universidades de ponta chegaram a anunciar planos de migrar para o Canadá. Mas as estritas leis de imigração no Canadá impediram que o desejo fosse concretizado para muitos casos. E o impacto real nos primeiros meses após a posse do presidente americano foi modesto. Os números mais expressivos de fuga de americanos, porém, foram vistos na Europa. No Reino Unido, pedidos de cidadania britânica por americanos dispararam 12% no primeiro trimestre de 2025, o maior número registrado desde 2004, e atingiu quase 2.000 casos. O número total de pedidos de residência permanente no Reino Unido concedidos a americanos também atingiu um novo recorde em junho de 2025. Já os dados do Ministério do Interior, também do governo britânico, ainda mostraram um aumento de 50% nos pedidos de cidadania de americanos. Claro, com um recorde de mais de 2.000 solicitações entre abril e junho, em comparação a pouco mais de 1.400 casos no mesmo período do ano anterior. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, um crítico ferrenho do presidente americano,
afirmou que os números refletem, na verdade, os valores liberais da capital. Contando os 6 primeiros meses do ano de 2025, o Ministério do Interior do Reino Unido recebeu pedidos de cidadania de 4.125 cidadãos americanos, um aumento de 40% em relação a 2024. Os dados oficiais do Escritório Central de Estatísticas da Irlanda também revelaram que entre abril de 2024 e abril de 2025, mais de 9.000 americanos deixaram os Estados Unidos e optaram por viver no país europeu. A taxa é 2 vezes superior aos números do ano anterior e à média histórica, e ganhou intensidade justamente a partir de novembro de 2024, quando, claro, Trump venceu as eleições. Nos últimos 5 anos, a Irlanda tem superado a marca de mais de 100.000 pessoas entrando no país com o objetivo de estabelecer residência. Mas nenhuma nacionalidade registrou um salto da dimensão dos americanos. Outro dado que surpreendeu as autoridades é o de americanos que em 2025 pediram proteção internacional para a Irlanda. Até o mês passado, 75 cidadãos dos Estados Unidos entraram com solicitações de asilo, contra apenas 22 em 2024 e 13 em 2023. O governo irlandês explicou que grande parte dos pedidos, claro, tem sido rejeitados. Mas o incremento revela, acima de tudo, um medo por parte dessas pessoas sobre o que poderia ocorrer com elas sob o governo Trump. O número de americanos que solicitam cidadania e passaportes irlandeses aumentou ainda para um recorde de 31.000 pedidos em 2024, representando um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Mas o aumento mais intenso ocorreu após a reeleição de Trump. Em novembro de 2024, coincidindo com a vitória do republicano, houve um aumento sem precedentes nos pedidos de passaporte irlandês vindos dos Estados Unidos, com 3.600 solicitações, o maior número em um único mês, em mais de 10 anos. Em janeiro e fevereiro de 2025, as solicitações de passaportes aumentaram ainda mais, atingindo uma alta de 60% em comparação aos mesmos meses de 2024. Apenas em fevereiro, 4.300 cidadãos americanos pediram passaporte irlandês, o maior número para um único mês desde 2015. Quando os Clooney anunciaram que estavam se tornando franceses, Trump foi às redes sociais para atacar a decisão. Ótima notícia! George e Amal Clooney, 2 dos piores analistas políticos de todos os tempos, tornaram-se oficialmente cidadãos franceses, escreveu Donald Trump. Clooney fazia mais barulho sobre política do que sobre seus poucos filmes reconhecidamente muito medíocres. Ele não era uma estrela de cinema, apenas um cara comum que constantemente reclamava do bom senso na política. Vamos tornar a América grande novamente, completou o presidente. Um dia depois, George Clooney respondeu, fazendo referência às eleições legislativas nos Estados Unidos marcadas para o final deste ano. Concordo plenamente com o atual presidente. Precisamos tornar a América grande novamente. Começaremos em novembro. Eu sou Jamil Chad e este foi o De Cabeça para Baixo, um podcast original de Carta Capital. Assine e acompanhe a revista em todas as plataformas. E até a próxima. Apresentação: Jamil Chad. Roteiro: Jamil Chad e Thaís Reis Oliveira. Produção: Mariana de Mello. Edição de som: Carlos Melo e Lola Magalhães. Coordenação editorial: Thaís Reis Oliveira.
Este episódio utiliza áudios do canal de YouTube dos Golden Globes.